Shabbat Shalom, Baruch Hashem, estamos no sagrado dia do Shabbat, então a você e a sua família, o nosso Shabbat Shalom, e que sejamos agraciados por Hashem nesse sétimo dia, nesse dia sagrado, e por ser exatamente o sétimo dia da semana, então hoje nós temos a conclusão da Parashá Vaikra. Então daqui a pouco nós estaremos indo para a nossa conclusão da nossa 24ª Parashá, de nome Vaikra, que está ligado ao início do terceiro livro dos 5 livros da Torá, que leva o nome Levítico, Vaikra, e ele chamou. Então nessa primeira Parashá do terceiro livro, Vaikra, ele chamou. A primeira lição que nós aprendemos nessa Parashá, ela fala exatamente sobre esse chamado de Deus a Moshe, que é um chamado de amor, né? Aliás, quem é que não gosta de um chamado de amor? O amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, um chamado de amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Quem é que não gosta de um chamado de amor entre bons amigos que se amam? Quem é que não gosta de um bom chamado de amor em que as pessoas se respeitam, são transparentes, sinceras? Quem é que não gosta de um chamado de amor? E por isso, essa primeira e grande lição que nós temos em Shemot, aliás, que nós temos aqui em Vaikra, Levítico, é esse chamado de amor. E esse chamado de amor, Deus ele fez para com Moshe, e através de Moshe, um chamado de amor para o povo judeu. Mas nós não podemos esquecer que o primeiro chamado de amor de Deus foi quando ele fez aquela grande brit, aquela grande aliança, o grande pacto que ele fez com Noah, logo após o dilúvio, que foi um pacto com Noah e foi uma aliança com Noah, e através de Noah ele levou este pacto, essa aliança a toda a humanidade. Então o chamado de amor é algo agradável, traz júbilo, traz satisfação, traz uma grande alegria pessoal. Quando você está, às vezes, né, e você está aí andando distraído pela sua vida, do seu cotidiano, e de repente você ouve uma voz te chamando, e que te chama pelo teu nome. E imediatamente, quando você ouve o som dessa voz te chamando, imediatamente muda todo o cenário, né, em tua vida e daquele momento, porque é a voz realmente de um chamado de amor, algo agradável, que traz satisfação, traz júbilo. E automaticamente você se volta em direção ao som daquela voz que te chamou. E você reconhecendo essa pessoa, né? Aliás, só de ouvir a voz você já sabe quem é. Mas quando você se vira, você localiza, né, aonde aquela pessoa está, e você responde ao seu chamado de amor. E aí, né, os dois bons amigos, independente do relacionamento pessoal, isso traz realmente satisfação para estas duas pessoas, e isso faz com que, de fato, aquele momento se torne um momento de muito prazer, de muitas alegrias e de muito júbilo. Então, que essa primeira lição de Vaikra, que se torne forte na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E que você possa aí, né, ouvir a voz de uma pessoa amada, que te respeita, tem sinceridade, honestidade contigo, e você pode ter certeza que nesse lugar, ou com essa pessoa, melhor dizendo, você realmente tem um chamado de amor transparente, tranquilo, e que isso lhe traz realmente júbilo, alegria, por você ter
um chamado de amor. Que esse chamado de amor do Eterno para com cada um de nós, que não se perca diante do barulho, né, dos estrondos que a vida do dia a dia tem trazido aí em nossas vidas, que não venha apagar esta voz que nos chama constantemente, um chamado de amor. E entre nós, domésticos da fé, entre nós que estamos aí fazendo parte do povo não judeu, como Benei Noach, que nós possamos ter esse chamado de amor um para com o outro e sempre trazendo esse chamado de uma forma que possamos glorificar o nosso Deus e possamos exaltar essa nossa jornada de fé monoteísta aonde estivermos e aonde formos, ok? Então vamos ver aí quem está conosco neste chamado de amor, nesta tarde, a tarde com a Torá, nesse sagrado dia de Shabat, e Shabbat Shalom a ti. Um chamado de amor através de a tarde com a Torá, né? A vocês aí que estão conosco, aí se conectando conosco nessa tarde aí, né? Temos aí a Simone Cremonese lá de Ribeirão Preto, a Nadir Pereira, se não me engano a Nadir é de Belém Pará, né Nadir? Que de sudeste até a região norte, chegando aí o nosso chamado de amor, ok? Quem mais? Temos aí a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, que esse chamado de amor está, passando por cima do Oceano Atlântico e chegando lá na Europa. Shabbat Shalom, Donária. Temos aí Natal, Rio Grande do Norte, a Nadir, que é de Natal, Rio Grande do Norte, é isso? Quem mais que está aí conosco? Vamos lá. Temos aí, estamos vendo aqui se a gente consegue, a Vânia Branco e Patinga, Minas Gerais, da região sudeste aqui, São Paulo, lá em Minas. Um chamado de amor, Shabbat Shalom. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. A Malu, lá de Sebastião, de Distrito Federal, né? Saindo aqui da região sudeste, indo lá para o centro-oeste, capital do Brasil. Shabbat Shalom. Luiz Ribeiro. O Antônio Márcio Braga Silva, região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo aí uma conexão no chamado de amor, à tarde com a Torá. Carla de Castro, Carla de Costa, né? Shalom, shalom. A Vera Amâncio, né? Com o seu esposo Paulo, aqui de Bauru, nossa região, chamado de amor chegando aqui e cada vez mais forte na nossa região, Bauru e região, e de Bauru para, né? Os quatro ventos do nosso país, norte, sul, leste e oeste, e também saindo do nosso Brasil, indo para outras regiões internacionais também. Baruch Hashem, se porventura esqueci de falar de alguém aí, dá um shalom aí que nós vamos falando aqui, ok? Então, Baruch Hashem, vamos em frente aqui, seguindo. Hoje nós estamos, portanto, no dia 20 de março do ano 2028 e nós estamos aqui no dia 7 de Nissan e estamos aí na última semana em preparação para Pesach, né? Então a semana que vem temos aí bastante coisa para falarmos de Pesach, Baruch Hashem. E hoje nós estamos completando 183 dias do ano 5781. E nós estamos então na gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 183, portanto, o qual lhe diz assim: quando você e o caminho que escolheu se dão maravilhosamente bem, é difícil saber se seus motivos são sinceros. Quer dizer, está tudo bem, tudo legal, tudo positivo, sem problema nenhum, quer dizer, está tudo maravilhoso, né? Então,
o Rebbe diz, é difícil saber se seus motivos são sinceros. É aquele detalhe, né? Quando tudo vai bem, né? Tudo é maravilhoso, ei, beleza, né? Quem vai querer sair desse, como que fala? Quem vai querer sair deste caminho, né? Tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo dentro dos seus conformes e por aí afora vai, né? Então, dessa forma aí, o Rebbe diz, né? Quando está tudo beleza, será que são sinceros, né, os seus motivos? Mas quando você depara com um caminho para fazer o bem e vê que esse caminho vai de encontro a todas as fibras de seu corpo e todas as células de seu cérebro, quando tudo que você quer é fugir e esconder-se dele, então o Rebbe diz, siga esse caminho. Então saberá que seus motivos são sinceros, né? Então nós estamos vendo aí dentro desse grupo de ensinamentos do nosso Rebbe, em que nos fala no sentido de libertando-se do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso eu e do para mim, né? Então dentro desse escopo que o Rebbe traz a nossa atenção nesses últimos dias aí, né? Que nós estamos falando sobre o tema libertando-se há mais de 10 dias, e nós estamos sempre confrontando com os ensinamentos do Rebbe, quando ele nos fala nesse sentido aqui, quando o nosso caminhar, né, ele está de fato tudo tranquilo, tudo maravilhoso, então pode pairar uma dúvida se realmente os nossos motivos são sinceros de estar seguindo esse caminho. É que nem aquele detalhe, quando nós começamos a nossa jornada monoteísta, a princípio parece que tudo estava muito bonito, maravilhoso, pois o descobrir novos ensinamentos, novos aprendizados, né? Novas verdades e reais verdades, então ficamos maravilhados, mas logo em seguida começou aí surgir algumas dificuldades na nossa caminhada, e às vezes alguém de nós disse assim, puxa vida, agora que eu estou no caminho correto, no caminho certo, e tenho aí, né, a liderança de um rabino, no nosso caso específico, o Rav Yaakov Gerenstad, do Beit Chabad de Brooklyn, São Paulo, né? Mas aí começaram a surgir algumas dificuldades, algumas adversidades, aparentemente algumas derrotas. E aí, como fica a situação? Então é exatamente nesse momento em que nós, ao nos dedicarmos mais ainda, mais profundamente ao estudo de Torá, bem como a ousadia de continuar crendo, confiando, esperando e seguindo em frente, sem voltar atrás, isso vai mostrando para nós no dia a dia que não somente estamos no caminho certo, mas é que também Deus ele precisa trabalhar com cada um de nós, segundo a realidade espiritual de cada um. E às vezes alguns, o Eterno trabalha de uma forma mais tranquila, mais devagar, para não machucar muito, né? E aí é bom, não resta dúvida. Mas tem outros não, que não é a varada, é o cajado, é aquela pancada mesmo que vai tum na nossa canela, aquilo repercute no nosso corpo inteiro, dói cada fibra, cada molécula, cada célula da nossa vida, e a gente fala, ai meu Deus do céu, será que eu vou aguentar isso? E a gente vai teimando, né? Vamos seguindo em frente. Então é nesse momento que realmente nós vamos descobrindo os nossos atributos, vamos amadurecendo e fortalecendo o nosso caráter e realmente vamos cada vez mais tendo convicção, sim, estou no caminho certo, ok? Então é nesse sentido aqui que vem nos chamar. E não resta dúvidas que fazer o bem, amar o próximo, é um desafio muito grande para nós no nosso dia a dia, né? Quando você ajuda o próximo, aquele que você gosta, que você ama, tudo bem. Mas quando você está de frente a uma situação em que o seu inimigo, o seu adversário, não que você se fez inimigo da pessoa,
Não que você fez com que criasse uma inimizade entre as pessoas, mas é porque você resolveu andar na luz, e isso daí fere as trevas, e você acaba adquirindo inimigos de forma gratuita, como é o povo judeu. Inimigos, ódio gratuito. Maria Luísa, Palmas, Tocantins, não faz muito tempo que começamos não, né? A porta do céu ainda não se fechou. Faz pouco tempo que começamos. Luciana, Marília, interior de São Paulo, nossa região aqui, Shabbat Shalom, né? Então, só para, se não me engano, acho que é a Luciana e a Maria Luísa, que acabaram de entrar, né? Então nós estamos falando sobre o chamado de amor. E através a Tarde com a Torá, temos aí estendido esse chamado de amor, que está alicerçado na primeira lição do terceiro livro da Torá, Vaikra, e do chamado de amor de Deus para com Moshe, para com o povo judeu e para conosco, não judeus, através de Noah, a primeira aliança, primeiro pacto que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio, ok? Então aí nós temos essas questões aí, graças a Deus por elas, bendizemos a Hashem. E hoje, por nós estarmos no 7º dia, vamos ver aqui o que nós estamos concluindo hoje, né? Então hoje nós vamos concluir, né, a nossa 24ª Parashá, no qual nós estaremos com a leitura de hoje, estaremos completando 111 versículos desta semana, e portanto hoje nós vamos concluir 2.851 versículos estudados até aqui, desde o dia 17 de outubro de 2020, né? E pela graça bendita de Hashem, amanhã iniciaremos a 25ª Parashá, Tzav, que significa ordena, do capítulo 6 de Levítico até o capítulo 8, verso 36, e nós estaremos estudando 96 versículos na próxima semana, onde temos, né, na próxima semana todos os preparativos para Pessach, né, a questão de fazer a limpeza da casa de Hametz, de coisas que contenham fermento ou fermentação, né, a limpeza da casa. A limpeza da casa é uma mitzvah de Hametz, tirar tudo aquilo que é Hametz, fermentado. E temos uma segunda mitzvah de Pessach, que é exatamente o Seder de Pessach, que é o jantar de Pessach, que será sábado à noite, certo? Sábado à noite, né? Infelizmente, nós estamos aí no meio dessa pandemia, estamos aí com fases, em um lugar vermelho, outro lugar preto, outro lugar roxa, independente da cor do trem aí, mas a realidade é que estamos aí no momento difícil, não resta dúvidas da pandemia, certo? Então por isso está proibida toda aglomeração, e que esse ano, né, então vamos poder fazer uma aglomeração do jantar de Pessach, e pela permissão de Hashem, então no sábado que vem à noite nós estaremos fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, né, sobre o Seder de Pessach, Bauru e região, para Bauru e região e para onde as pessoas estiverem se conectando aí. Pela graça de Hashem, várias comunidades estarão fazendo as suas transmissões também, e a nossa sede, né, o Beit Rabá de Brooklyn, lá em São Paulo, também estarão fazendo as suas transmissões. Então, de uma forma virtual, as pessoas terão várias oportunidades com quem se conectar, e de uma forma virtual, né, estaremos aí conectados com Hashem e com o Seder de Pessach, ok? Mas vamos aí durante a semana estarmos aí conectados com essa questão, para podermos estarmos atualizados com aquilo que vai acontecer, ok? E também, né,
as pessoas aí precisam estar aí, pega papel, uma caderneta, uma caneta, né? E sobre Pêssar, comece a escrever as suas dúvidas, né? Ou você pode perguntar para nós, através da A Tarde com a Torá, nos nossos grupos Bauru e Região, pelo Zap, através do Telegram, que também temos lá 2 grupos no Telegram, Bauru e Região, que é um grupo só para estudos, onde nós postamos os estudos, vídeos, áudios, para que as pessoas estejam ali no grupo de estudos para verem os estudos, né, numa sequência que vem sendo compartilhada no dia a dia, e o outro grupo onde nós temos ali a liberação do chat, onde as pessoas podem interagir e também podem trazer dúvidas, perguntas ou coisas semelhantes para que possamos responder. Obviamente, aquilo que nós não sabemos responder completamente, nós estaremos aí consultando o nosso Rav Yaakov Geranstad e trazendo as respostas para cada um, né? Aquilo que nós sabemos até aqui, pela graça e misericórdia de Hashem, através das orientações que o Rav nos passa, bem como também dos estudos diários que vamos fazendo, para atualizarmos sempre o conhecimento. Então, dentro disso daí, o que estiver dentro daquilo que sabemos, vamos responder. Aquilo que não sabemos, vamos buscar o conhecimento com os nossos rabinos, né? O Rav Yaakov Geranstad, o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand, né? E aí estaremos trazendo as respostas aí sem sombra de dúvidas. E também, né, amados, vamos aí procurar aí tanto no Facebook como no YouTube os canais, né, dos nossos rabinos, que acabamos de falar aqui. Busca pelo nome no YouTube, entra lá, se inscreva nos canais dos nossos rabinos, vamos prestigiar os nossos rabinos aí, né? Eu sempre falo assim, que nós que estamos aí conectados com esses 3 rabinos, né, o Rav Yaakov, o Rav Michel e o Rav Shimon, então a gente sempre fala assim, nós temos os nossos rabinos especificamente, diretamente. Então, o tempo nosso ele é curto e muitas vezes nós temos a impossibilidade de ficarmos aí pesquisando outros rabinos ou algo semelhante que esteja na mesma linha dos nossos 3 rabinos. Não é questão de menosprezar quem quer que seja, logicamente que não, mas prestigiarmos aqueles que estão diretamente ligados conosco, né? E dessa forma também nós podemos prestigiar, né, nos inscrevendo nos seus devidos canais e compartilhando para podermos aí trazer cada vez mais essa conexão direta com os nossos 3 rabinos, ok? Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre o Salmo 36 e o Salmo 37 nós deixamos aí para vocês lerem, fazer uma reflexão e também, né, ver aí um paralelo com aquilo que está acontecendo nos nossos dias, né? Acredito piamente que quem o fez buscando, né, o conhecimento, o discernimento da parte de Hashem, quando pegou o Salmo 37, acredito que conseguiram enxergar coisas estupendas. E sem sombra de dúvidas isso trouxe uma consciência mais apurada e mais atualizada daquilo que está acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos ter essa consciência, esse discernimento crítico com inteligência, com sabedoria, que vem através da Torá, através do Eterno, ok? Então o Salmo 37, ele é realmente algo magnífico e nos mostra de uma forma bem clara, né, também uma diferença entre os justos, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão buscando a presença divina constantemente, independe se falhou ou não falhou, se pecou ou não pecou, mas está com a sua kavaná,
está com a sua intenção verdadeira, honesta e transparente diante de Hashem para buscar a sua face, sem sombra de dúvidas, tem a bênção de Hashem e Ele está contigo. Então é isso que importa. E dessa forma, né, nós, para termos assim uma consciência melhor, nós somos considerados, né, diante dos olhos de Hashem como justos entre as nações. Porque além de estarmos na fé monoteísta e rompemos com os nossos passados e antepassados no campo espiritual, e nos dedicamos ao estudo de Torá, então nós somos considerados como Kohen Gadol. E isso daí traz para nós, sem sombra de dúvidas, um aprimoramento no nosso caminhar, na nossa jornada monoteísta. Então no Salmo 37 nós também vemos a diferença entre o justo e o perverso, né? Aqueles que de forma perversa, consciente e se autodeterminaram a fazer aquilo tudo que é contrário à vontade divina, e as consequências para esses que assim o fazem. Então, os transgressores serão todos aniquilados e o seu futuro não existirá. É o que fala o verso 38 do Salmo 37. Então, essa é uma realidade. E se eu conheço essa realidade, que os transgressores serão todos aniquilados e o seu futuro não existirá, esses perversos que não terão parte no Olam Rabá, no mundo vindouro, então eu não preciso ter medo deles. Os perversos são aqueles que, de forma consciente, se autodeterminando em fazer o mal ao próximo, e principalmente quando este mal resulta em morte de pessoas inocentes, principalmente, essa pessoa ela não está, como diz assim, ela não está isenta de punição. Ela pode estar isenta de punição nos tribunais terrenos, mas no tribunal celeste ele não é impune. E vai chegar no momento certo que a punição se torna visível. Então, por isso que nós estamos vendo nesses últimos 14 para 15 meses, nós estamos vendo aí pessoas que têm agido de forma perversa, elas estão sucumbindo. Paulatinamente, de forma pausada, devagar, mas estão. E por que Deus faz isto? Às vezes você poderia dizer, puxa, mas Deus está vendo que a pessoa é perversa, já deveria executar o juízo de uma vez. Não. Se você analisar esta situação por esta régua, então você se coloque também nesta régua. Se Deus tivesse tratado comigo de forma imediata, eu estaria aqui hoje? Não, eu não estaria aqui hoje. Então, nesse sentido, amados, é que Deus ele é misericordioso desde o princípio. Ele é misericordioso com todo ser humano. E por que essa misericórdia? É justamente para dar o tempo necessário para a pessoa tomar conhecimento do seu erro, se arrepender e retornar a Deus. Se esse tempo, no momento que chega o seu ponto final, a pessoa ela não se arrependeu, continua insistindo em ser perverso, então a punição ela será real, sem sombra de dúvidas. Mas veja bem, no verso 39 do Salmo 37, a redenção dos justos vem do Eterno, seu baluarte nos momentos de aflição. Então, a nossa redenção, o que é redenção? Livramento, libertação. Então, a nossa libertação, ela vem realmente do Eterno nos momentos de aflição. Então, não significa que você estará isento de aflições, mas Ele tem para ti, para cada um de nós, o escape. Então, nesse sentido, é que nós precisamos ver
como ele é misericordioso com todos, né? Então, dessa forma, encerrando o Salmo 37, o verso 40 diz: e o Eterno auxiliará e os libertará, livrá-los a dos ímpios e os salvará, pois nele se refugiaram. Ou seja, os que se refugiam no Eterno receberão da parte dele o quê? Auxílio, libertação, livramento e proteção contra os ímpios, os perversos, e a salvação da parte de Hashem, né? A oportunidade de ser protegido pelo Todo-Poderoso. Ok? Vera Mâncio, vou fazer um comentário, me perdoe se causar estranheza. Para mim não é razoável ao Benei Noach cumprir o preceito de limpar a casa do Hametz na festa de Pêssar e poder ingerir carne suína, entre outros preceitos. Vera, aí existe realmente algumas coisas estranhas, né? Porque a partir do momento que a gente coloca-se no caminhar de Hashem, nós estamos num caminhar de purificação. Nós vamos aperfeiçoando no nosso dia a dia o nosso aprendizado e o nosso caminhar. É aquilo que o Rebbe disse numa das gotas de sabedoria esses dias atrás, a respeito quando ele fala sobre o aluno que aprende rapidamente e aquele aluno que é mais lento em aprender. Mas o Rebbe diz, os dois são alunos e os dois precisam do mestre. Então, dentro desse escopo, significa que a primeira coisa que nos liga é a fé monoteísta. Alguns aprendem mais rápido e executam, outros vão um pouco mais devagar. Mas estão dentro do monoteísmo, estão dentro da crença no único e verdadeiro Deus. Então é como o aluno que aprende mais rápido e o aluno que aprende mais devagar. Mas os dois fazem parte da mesma sala de aula, os dois fazem parte da mesma classe, portanto, de uma categoria de alunos, portanto, representa a categoria do povo Benei Noach, e ao mesmo tempo estão diante do mestre, né? O mestre no sentido físico, temos aí os nossos rabinos, e no sentido espiritual nós temos o nosso Hashem, certo? O que acontece é que as pessoas, elas não podem parar de andar, elas têm que continuar andando, seguindo em frente, certo? Especificamente, né, de forma bíblica e Torá, a ordem específica, a ordenança específica é para o povo judeu. Então, a ordenança ela é específica para o povo judeu, para não comer carne impuras, né? Que não são kosher, que não são carnes puras. E ali a Torá nos traz claramente o que é e o que não é, que o judeu pode comer e o que não deve comer. São os mandamentos passivos e os mandamentos ativos. Para o não-judeu não foi dada essa ordenança específica. E, portanto, sem sombra de dúvidas, significa que o Benei Noach, o que ele vai fazer de forma espontânea, voluntariosa, e ele vai fazer de forma em que ele esteja aplicando, né, o seu coração em ações de amor. É aquilo que nós falamos no início da nossa live de hoje, um chamado de amor. Eu vou dar um exemplo assim. Quando eu comecei o meu namoro com a minha querida Edna, né, lá nos idos 1975, 19 de junho, não esqueci a data. Em 19 de junho de 1975, quando eu a pedi em namoro, como nós estudávamos na mesma classe, havia
aquele flerte, né? Aquela paquerinha, né? E depois alguns contatos, né? Aquela amizade, o diálogo, etc e tal. E aí acendeu aquela chama, né? Então, quando eu fui pedi-la em casamento, olha, em namoro, já estou adiantando. Quando eu fui pedir-lhe em namoro, eu tinha tudo que ela não gostava, né? Eu gostava de ir em bailes e dançar, ela não. Eu fumava e ela simplesmente odiava o fumo, o cigarro, né? Na época, né, eu era cabeludo, jovem, cabeludão, e, e sempre tinha, né, na época a gente tinha um toca-fita que a gente andava assim no ombro, né? Andava com toca-fita no ombro lá, e as fitas lá, né, de cassete, a gente tocava lá e tudo mais. Então, quando nós começamos o namoro, eu tinha, de certa forma, eu tinha praticamente tudo do que ela não gostava. À medida que eu fui conhecendo o que ela de fato não gostava, o que aconteceu? Paulatinamente, eu fui deixando de fazer. Eu comecei a parar com isso, parar com aquilo, etc e tal, né? E nesse crescimento juntos, né, nós fomos nos aperfeiçoando. E 19 de junho de 1975, né, ela, minha primeira namorada, nós chegamos aqui nesse ponto, hoje, em 2021. Estamos indo aí para 46 anos, né? 4 anos de namoro e 42 anos de casados, né? Então, se nós fôssemos desistir um do outro porque fez algo que eu não gostei, agiu de uma forma que eu não gostei, nós não teríamos vencido essas barreiras aqui. Então, a grande lição de Vaikra para nós é exatamente o chamado de amor. É o que nós precisamos valorizar, né? Então, eu não posso, e isso o Rav Yaakov, ele fala de uma forma bem assim, o Rav Yaakov, ele é muito manso, né? Ele é muito manso, ele é uma pessoa maravilhosa e realmente assim tem um grande shalom, né? Então, ele mesmo fala, o Benenor, ele não tem esse dever, está ordenado, como está escrito. Agora, o Benenor, que se dedica ao estudo de Torá, ele é comparado ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote. Um judeu, mesmo estudando Torá, ele não pode ser comparado a um Kohen Gadol. E para ser um Kohen Gadol, tem que ser da tribo de Levi. E o Benenor, que é não judeu, pelos próprios sábios desde a antiguidade, quando ele abraça o monoteísmo e começa a se dedicar ao estudo de Torá, ele é comparado ao sumo sacerdote. Então, é aquela questão. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer por amor. Por amor. Então, se o meu Deus, ele ama isso e isso e mais aquilo, então eu preciso crescer com uma visão que o Rebbe nos traz desses dois alunos. Aquele que aprende rapidamente e já põe em prática, e aquele que vai mais devagar. Mas o importante é estarmos fazendo partes da mesma família, e ombro a ombro com os judeus, seguindo o nosso caminhar, né? Seguindo o nosso caminhar em direção ao Olam Rabá, o mundo vindouro. A realidade é o seguinte também, né, amados? Nós não temos outro caminho, esse é o caminho. Nós não temos outro caminho, não temos para onde correr. Se eu deixar esse caminho aqui, eu vou para onde? Não tem outro lugar. Então, o que nós temos visto até aqui nos estudos de Torá, no nosso dia a dia, desde o dia 17 de outubro de 2020, nós temos visto aí o amor incondicional de Deus,
E o povo judeu é um exemplo para cada um de nós. Não é o povo perfeito, mas o amor de Deus é perfeito. Essa é a questão. Então, por isso, no aprendizado do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, é onde que nós temos que estar aí aperfeiçoando o nosso caminhar. Isso que é mais importante, né? Então, por exemplo, eu e a minha casa faz muitos anos, faz mais ou menos uns 15 anos para 20 anos, que nós não comemos absolutamente nada oriunda das carnes impuras. E essa é uma decisão que nós tomamos em casa, antes mesmo de conhecermos o movimento Benenor. Porque lá atrás nós conhecemos a questão do povo judeu, a questão do judaísmo em si, e nós começamos a fazer essa caminhada. Agora, só que lá atrás a gente tinha aquilo como um jugo, uma ordenança, uma obrigação. Então a gente tinha uma canga no pescoço, vamos assim dizer. Era uma canga que a gente tinha no pescoço. Então, de repente, algum momento, em alguma situação, repentinamente, aconteceu alguma coisa e nós acabamos ingerindo, na época, né, alguma coisa que estava ligado à impureza. Então era aquele martírio na nossa cabeça. Pronto, agora a coisa ficou ruim, né? Vai desabar o mundo na minha cabeça, vai acontecer alguma coisa ruim. Então era uma canga, era um peso. Mas depois que nós conhecemos o movimento Benenor e começamos a trilhar esse caminho aí, desde os anos 2013, principalmente, né, com Rav Yaakov, então aprendemos de uma forma mais correta. E hoje nós continuamos em casa, nós continuamos fazendo isso. Nós não comemos nada referente a essas questões ligadas a alimentos impuros. Mas nós fazemos agora de uma forma muito mais leve, tranquila, certo? Não temos aquela canga no pescoço, né? Então hoje nós somos mais felizes de agir dessa forma, porque nós aprendemos de forma correta. Porque a decisão hoje, né, confirmando o que fizemos lá atrás, a decisão, né, a partir de 2013, ela foi de uma forma mais tranquila. E não uma forma como uma cirurgia, uma coisa à base do bisturi, uma coisa agressiva. Então nós aprendemos de uma forma mais leve, mais cheia de graça, né, mais cheia de amor. Então nós fazemos isso hoje por amor. E acabou. Ponto final. Né? E vamos seguindo em frente, tranquilo. Né? Então, cada um, não resta dúvidas, tem a sua experiência pessoal sobre esta ou aquela situação. Felizmente, nós não podemos passar uma régua e analisar todos por uma régua. Porque a realidade de cada um é diferente. É muito diferente. Então, os costumes que as pessoas vêm lá de trás também é muito diferente. Precisamos lembrar que a própria palavra fala que o que nós herdamos dos nossos pais foi somente mentiras. Então, dentro do campo espiritual, obviamente. Então, dentro disso daí, nós estamos vendo assim, nós estamos aprendendo, reaprendendo, e nós estamos indo em frente. E tem hora que a prova ela é um pouco mais difícil e a gente é reprovado, mas não significa que nós somos eliminados da classe. E aí Deus, ele permite que voltemos a andar, mas daqui a pouco ele vai novamente permitir com que a prova venha de novo, para ver como que vamos reagir aqui, ali e acolá. Né? Como diz muito bem, né, o profeta Ezequiel, que o Eterno ele tem prazer, ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio,
Mas a alegria do eterno é naquele que se arrepende e retorna a Deus, né? Esta é a alegria de Deus, né? Então, que nós possamos, né? Primeira lição de Vaikra, que nós possamos cada dia estarmos respondendo esse chamado de amor do eterno para com cada um de nós e possamos somar, né? Possamos somar, sem sombra de dúvidas. Isso é mais importante na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, ok? Vamos em frente aí, amados, para nós não perdermos a nossa sétima aliá, senão nós vamos ficar aí sem a sétima aliá, ok? Espero que tenha chegado aí a resposta à Vera aí de uma forma agradável e cada um dos amados também tirando aí, né, cada um uma lição, né? Uma coisa que eu aprendi, né, desde os anos 1979 até os anos 2010 por aí, mais ou menos, a gente foi pastor em alguns segmentos religiosos por aí, né? E uma triste lição que eu aprendi nesse meio aí, e sofri com isso, não resta dúvidas, né? De ser radical em certas análises com referência à pessoa A ou B. E a vida, né, e a prática no tempo foi ensinando que nós não temos realmente condições nenhuma de passar a régua e igualar a todos, né, dentro de uma análise. Mas, sem sombra de dúvidas, principalmente aí a partir dos anos 2013, nós fomos aprendendo que realmente o chamado de amor, ele é cheio de graça, de bondade, misericórdia, e nós precisamos aproveitar essa bondade do nosso Hashem para aperfeiçoar o nosso caminhar, a nossa jornada monoteísta, ok? Então, por isso, né, sejamos bons alunos, bons filhos, e que nós venhamos aí não dar aquela desculpinha, né? Não sou obrigado a fazer, então não tem problema nenhum eu fazer, né? Então aí, e nós estamos vendo nessa semana sobre a questão das oferendas, né? De pecados que violam os mandamentos passivos e ativos, né? Os mandamentos passivos estão relacionados ao não fazer e os mandamentos ativos estão relacionados em faça. Obviamente, em primeiro plano, Deus está ordenando ao povo judeu. Para o povo judeu é uma ordenança. Para os não-judeus é um aprendizado para que possa, de fato, realmente analisar e fazer com amor, respondendo com amor ao chamado de amor. Ok? Baruch Hashem. Na nossa sétima aliá de hoje, nós temos aí então o capítulo 5 até o verso 23, e o Maftir, que é a leitura final da Parashá, continua no capítulo 5, verso 24 ao 26, e aí nós encerramos a nossa Parashá semanal Vaikra, e chamou, ou e ele chamou, né? Então vamos primeiramente para a leitura com os comentários de Rashi, né? Obedecendo de uma forma amorosa, voluntariamente, né? A direção e orientação que o Rebbe Menachem Mendel nos dá de fazermos diariamente a leitura da Parashá semanal com as suas leituras diárias, com os comentários de Rashi, né? Então, capítulo 5, verso 11, nós ainda estamos dentro da questão da oferenda do pecado variável, né? Que se refere ao pecado comum das pessoas comuns do meio do povo, e diz assim: porém, se não tiver meios para adquirir nem sequer 2 rolas ou 2 pombos jovens, então trará como sacrifício por seu pecado 1/10 de efá, que corresponde a 2,5 litros de farinha de trigo fina, por oferenda de pecado. Então nós estamos vendo aqui que a farinha de trigo fina
ela servia como oferenda para perdão de pecados. Então, a farinha não tem derramamento de sangue. Está vendo como que não é uma obrigatoriedade trazer uma oferenda que derrama sangue para perdão de pecados? E nós temos visto aí durante a semana que a oferenda para perdão de pecados para o povo, né, não foi usado nenhum cordeiro, né? Então, vem falando aqui sobre aves, por exemplo, para oferenda de perdão de pecados. Agora estamos vendo a questão da farinha de trigo fina, né? Vimos aí também sobre a questão de um animal do sexo feminino para a oferenda de perdão de pecados. E em nenhum lugar nós temos visto até aqui a questão do cordeiro que tira o pecado, entendeu? Continuando, os mesmos procedimentos seguidos na preparação e oferta de uma oferenda de farinha crua devem ser executados com essa farinha, exceto que ele não derramará azeite sobre ela, nem colocará incenso sobre ela, porque é uma oferenda de pecado. E não é apropriado embelezar tanto uma oferenda de pecado. Aqui, né, o comentário de Rashi que não é apropriado embelezar tanto uma oferenda de pecado, por quê? Porque se a oferenda de pecado ficar muito bonito, então as pessoas vão falar, puxa vida, legal, a oferenda de pecado é muito bonita, eu vou pecar mais. Né? Não, o negócio é sério, é dramático e, portanto, não tem nada de embelezamento, não. É para que as pessoas tenham aquela consciência, né? Desde o animal quadrúpede do sexo feminino, para ser oferenda de perdão de pecados, como de aves e como aqui no caso específico de farinha, né? Tem que ser levada assim, uma ação muito séria, triste e dramática, porque o pecado é tudo isso daí. Então levará ao sacerdote, o sacerdote tirará um punhado exato como porção memorial e o queimará no altar sobre os fogos. Que ali para se queimarem os sacrifícios ofertados a Deus. A remoção e a queima da porção memorial devem ser realizadas com a intenção de que ela seja considerada oferenda de pecado. Assim o sacerdote fará a expiação do pecado que ele cometeu, ao violar um juramento referente a testemunho, ingerir alimento consagrado ou entrar no tabernáculo em estado de impureza, ou ainda ao violar um juramento de declaração, com qualquer um desses ritos sacrificiais, e ele será perdoado, contanto que seu sacrifício esteja de acordo com as suas posses. Então veja bem que Deus ele respeita as posses da pessoa. Aquele que tem condições financeiras, no caso específico, de comprar um touro para o sacrifício, então ele compra um touro. Se ele tem condições de comprar um boi, uma vaca, né, uma ovelha, uma cabra, né, tudo bem. Se ele não tem condições, então vai para as aves, né, 2 rolas ou 2 pombos. Se ele também não tem condições de comprar essas aves, então o que ele pode fazer? A farinha de trigo fina, que é acessível a toda a população, certo? Então veja bem como que Deus ele é misericordioso e que o sacrifício de oferenda de pecados, que seja segundo a sua posse, é a orientação da Torá para o povo judeu. Então, quer dizer, ninguém tinha aquele peso, eu não vou poder fazer minha oferenda porque eu não tenho condições. Então aí a pessoa mais pobre do meio do povo fica aí em que situação? Estou condenado lá no esquinto, não sei de onde, não é verdade? Como dizem aí certos segmentos religiosos. Não. Deus, ele é o Pai das misericórdias, ok? E como diz os nossos sábios, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, como que nós realizamos sacrifícios diários? As nossas preces diárias. Este é, sem sombra de dúvida,
o nosso sacrifício diário, ok? No caso da oferenda de farinha de um pecador leigo, o resto da farinha pertencente ao sacerdote, como o resto da oferenda de farinha voluntária. E os sacerdotes assarão a farinha como quiserem e a comerão no recinto do tabernáculo. Contudo, se o próprio pecador for um sacerdote, sua oferenda de farinha será inteiramente queimada, como a oferenda de farinha voluntária de um sacerdote. A partir do versículo 14, nós temos aí, capítulo 5, verso 14, oferendas de culpa por apropriação indevida, conhecida nos meios jurídicos como apropriação indébita, É aquela famosa questão, Eu estou no meu trabalho, lá no meu trabalho eu tenho a minha mesa, e dentro da minha mesa, em cima da minha mesa lá eu tenho papéis, artigos de escritório, todos pertencentes à empresa. Então não pertencem a mim, pertence à empresa, Mas aí no fim do dia, no fim do expediente, eu vou lá, pego 2 clipes, afinal de contas, 2 clipes não é nada, Eu pego 2 clipes lá, coloco no bolso que eu preciso colocar nos papéis que eu tenho lá em casa. Então eu vou levar esses 2 clipes para mim aqui. 2 clipes não vai fazer falta nenhuma para a empresa, não tem problema nenhum. Aí você pega 2 clipes, coisa insignificante, aparentemente simples, aparentemente não tem problema nenhum, não é verdade? Você não vai ser preso em flagrante delito por causa de 2 clipes, não é verdade? Mas é uma apropriação indevida, é uma apropriação indébita, é um crime. Tanto pelo Código Penal, que é baseado na Torá, é um crime. Entendeu? Então, temos que tomar cuidados com detalhes. Muitas vezes nós pecamos nos detalhes. Entendeu? Isso que é interessante. Então vamos lá, capítulo 5, a partir do verso 14. Oferendas de culpa por apropriação indevida. Deus falou a Moshe dizendo: se o indivíduo agir desonestamente com Deus, pecando de modo não intencional ao fazer uso pessoal de qualquer uma das porções sacrificiais que são sagradas exclusivamente a Deus, isto é, qualquer parte de uma oferenda de elevação, exceto os couros, ou qualquer parte de uma oferenda de farinha, oferenda de paz, oferenda de pecado ou oferenda de culpa, que deva ser ou tenha sido queimada sobre o altar, sendo todos esses sacrifícios considerados de santidade superior, trará como sua oferenda de culpa a Deus um carneiro sem defeito de rebanho, isto é, um macho que tenha mais de 13 meses e menos de 2 anos de idade, que valha pelo menos 2 shekels de prata, ou shekel sagrado, isto é, o shekel que eu estabeleci como padrão para todos os fins sagrados, que vale 20 gerá por oferenda de culpa. Além disso, pagará o valor monetário da coisa sagrada com que pecou ao fazer uso pessoal dela, mais uma multa de 25% de seu valor, que vem a ser 1/5 do pagamento total, dando-o ao sacerdote. Então o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferenda de culpa, e ele será perdoado. Os procedimentos para a oferta de uma oferenda de culpa serão detalhados mais ali na frente. Essa questão aqui é resultado daquele famoso ditado popular que nós conhecemos muito bem. O molho acaba saindo mais caro do que o peixe. Então, quer dizer, aparentemente parece que não tem nada de mais especificamente dentro do texto que nós estamos lendo. Então a pessoa, ela pega ali, bom, como o sacrifício ele é retalhado em partes, E então lá o fulano chega lá e fala, bom, o boi inteiro, ou o carneiro inteiro, ou o animal inteiro já vai ser mesmo consagrado, então deixa eu tirar um bifinho aqui para mim, para eu levar para casa, Aí você pega lá um bifinho, que não vai fazer falta nenhuma para o sacrifício.
Mas só que a partir do momento que o sacrifício pertence a Deus, já você não tem direito a tocar nele. Pertence a alguém. Você não pode tomar posse indevida de um bem que pertence a outrem. Por isso que é apropriação indevida. Então, dentro desse escopo, tudo aquilo que se refere à nossa vida diária, certo? É exatamente essa questão. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com detalhes, para não pecarmos nos detalhes. Uma das coisas que os sábios dizem, fala assim, quando você for visitar alguém, né, entre na casa mudo e saia calado. Significa, você está dentro de uma casa alheia, portanto você não tem que dar palpite dentro daquela casa. E quando você sai dali, de boca calada, significa, quando você sai daquela casa, não é para você comentar absolutamente nada referente àquela casa, o que tem dentro daquela casa e o que as pessoas que ali habitam. Você não deve comentar absolutamente nada com ninguém. Você estará cumprindo a mitzvah. Porque a partir do momento que você comenta, olha a questão de detalhes, e não é a música do Roberto Carlos não, detalhes tão pequenos de nós dois, ok? Então, olha só a questão dos detalhes, esse detalhes de nós dois significa eu e Deus, você e Deus, aí a coisa fica muito séria, não é verdade? Certo? Então vejam bem a questão dos detalhes. Quando você, no caso específico, você entra numa casa, você vai visitar alguém, uma pessoa conhecida, um irmão de fé, uma irmã de fé, ou algo semelhante, quando você sai daquela casa e vai comentar alguma coisa que está dentro daquela casa para alguém externamente, significa que você tomou posse indevida daquilo que você está falando referente ao que está dentro daquela casa. Você tomou posse indevida como se fosse seu e você foi comentar com outros. O que não lhe diz direito, o que não lhe diz respeito. Você tomou posse indevida daquele objeto, daquela casa que pertence àqueles que ali moram. A mesma coisa se você sair falando da vida das pessoas que habitam dentro daquela casa. Você tomou posse indevida das vidas daquela casa. Então, cuidado com os detalhes, ok? A partir do verso 17, oferendas de culpa em casos de incerteza. Uau, incerteza? Será que eu fiz ou não fiz a coisa errada? Será que eu fiz ou não fiz a coisa certa? Vamos ver o que fala? Preste atenção nisso. Até nisso, ou até nesse detalhe, Deus deu orientação. Verso 17. Traremos agora dos vários tipos de oferenda de culpa. Se o indivíduo perceber que talvez tenha pecado, transgredindo um dos mandamentos passivos de Deus, não faça isso ou aquilo. Puníveis com a excisão de violados intencionalmente, mas não souber ao certo, mesmo assim ele é considerado culpado do delito e carregará as consequências punitivas de sua transgressão, a menos que a expie ofertando o seguinte sacrifício. Trará um carneiro sem defeito do rebanho, isso é, um macho, que tenha mais de 3 meses e menos de 2 anos, no valor, né, como oferenda, no valor prescrito já, como lá a questão dos 2 shekel, como oferenda de culpa ao sacerdote. Então o sacerdote fará expiação por seu pecado não intencional, que ele talvez tenha cometido, mas não sabe ao certo, executando os ritos que mais tarde serão detalhados. E com isso ele será perdoado. No entanto, se posteriormente ele descobrir que de fato pecou sem intenção, trará a oferenda de pecado comum de um indivíduo,
assim como conforme será explicado também mais ali na frente. Se decapita um bezerro para expiar um assassinato não solucionado até que se ache o assassino, caso em que o assassino deve ser executado. Em ambas as situações, faz-se expiação provisória, até que seja possível determinar com certeza a culpa e então empregar o método preferencial de expiação. Se é necessário expiar pecados que a pessoa apenas suspeita que possa ter cometido, então quem peca intencionalmente certamente será punido. Além dessa oferenda de culpa e daquela que será discutido mais ali na frente, há 3 outros casos que exigem oferenda de culpa. Primeiro, quando alguém viola uma serva que esteja noiva. Segundo, quando um nazireu se torna ritualmente impuro. E terceira, quando alguém é curado de uma doença conhecida como de Saraat, que também vamos discriminar mais ali na frente. Essa doença de Saraat, né, ela ficou conhecida como lepra, sarna, dentro desses termos aí, né? Mas de Saraat era uma doença que a pessoa ela era cometida na pele e ela poderia, como uma sarna que vai corroendo, comendo a carne, ela poderia ter vários níveis, né? A leve, a superficial, a mais profunda e a profunda, de acordo com a intensidade da transgressão do mandamento, ok? Então, dentro desses 3 escopos aqui, o primeiro, quando alguém viola uma serva que esteja noiva, quer dizer, um estupro. Segundo, quando o nazireu se torna ritualmente impuro. O voto de nazireu é aquele que não coloca o corte, a lâmina, né, no seu cabelo, né? Então ele fica com o seu, até ele cumprir o voto completo de nazireu, o seu cabelo cresce até chegar o tempo que ele fez o voto. Lembra de Sansão? Sansão, quando foi cortada a sua cabeleira, ele perdeu a sua força, porque ele era um nazireu. E ele se tornou impuro. Por quê? Porque além dele se contaminar com mulheres não judias, ele acabou confessando o segredo da sua força a uma mulher não judia. E ela revelou então o seu segredo aos inimigos do povo de Israel, no caso na época eram os filisteus, e dessa forma, né, os filisteus, os inimigos que tinham medo do povo judeu por causa de Sansão, então conseguiram dominá-lo através da mulher, e aí a sua cabeleira foi cortada e ele perdeu a sua força, né? Por quê? Porque a questão a força estava no cabelo? Não necessariamente. A força dele estava na obediência do voto nazireu, que não era colocar lâmina alguma na sua cabeleira, mas a partir do momento que ele revelou o seu segredo, o seu voto a Deus, né? E então ela passou e revelou aos seus inimigos. Então ele se tornou impuro, porque ele revelou o seu segredo, o seu voto nazireu. E o terceiro caso é quando alguém é curado, né, de uma doença conhecida como de Saraat, então é a oferenda de culpa. Então quando ele é curado, então ele se apresenta ao sacerdote e ele traz a sua oferenda para perdão de culpa. No primeiro desses 3 casos, a oferenda requerida é uma oferenda de culpa, é um carneiro que valha pelo menos 2 shequels sagrados. Então no primeiro caso, né, para perdão do pecado dele ter violado uma serva que estava compromissada com o noivado, então se ele realmente se arrependeu do mal que fez, então ele faz um oferecimento de culpa com um carneiro, certo? Com 2 shequels sagrados, no valor de 2 shequels sagrados. Nos outros 2 casos, o nazireu e o curado de Saraat, nesses 2 casos, porém,
apesar de que a pessoa obrigada a fazer a oferenda de culpa realmente incorreu em culpa diante de Deus. Ela só precisa ofertar, né, um cordeiro e não um carneiro. E não é necessário que o animal tenha um valor mínimo, né? Nos detalhes mais à frente, que serão fornecidos aí, nós temos aí essa questão que nos fala, para nós podermos entender aqui, sobre essa questão do sacrifício de animais. No caso aqui específico desses dois casos, né, ele só precisa ofertar um cordeiro, não um carneiro, e não é necessário que o animal tenha um valor numérico. Primeiramente, nós queremos trazer aqui para conhecimento, Deus proíbe que se faça cruzamento de animais de espécies diferentes. Então, pela Torá, é proibido cruzar animais de espécies diferentes, certo? Nós temos aí, por exemplo, da raça canina, vários tipos de cães que surgiram aí através dos últimos 50, 60, 70 anos aí, que é cruzamento de raças diferentes, de espécies diferentes, né? Tem o Rottweiler, o Doberman, tem aquele outro cão lá que é o Pitbull, né, por exemplo. Então são vários tipos de raças que veio através de cruzamento de espécies diferentes. Isso não é aprovado por Deus. Dentro aqui do nosso campo específico, então nós temos aqui, né, nós ouvimos falar sobre a questão de gados. Só que nós precisamos entender essa qualificação de gados. Então nós já ouvimos falar sobre o gado bovino, o gado equino, o gado ovino, o gado caprino. Então vejamos bem, dentro do escopo ovino, nós temos carneiro e ovelha. Carneiro e ovelha. Aqui nós temos a qualidade de ovinos. Carneiro e ovelha são da mesma espécie. E o carneiro com a ovelha, eles dão filhotes. Os seus filhotes são conhecidos como cordeiros. Qual é o feminino de cordeiro? Não tem. Então é aquilo que nós conhecemos como cordeiro macho e cordeiro fêmea. Aqui nós estamos vendo, estamos aqui dentro da nossa o pecado de casos de incerteza dos 3 casos, né? Os 2 especificamente, Nazireu e o curado, né, de Tsaraate, ele vai ofertar um cordeiro, certo? Então ele vai ofertar um cordeiro macho ou um cordeiro fêmea. Lá na frente nós vamos ver que é fêmea, só para antecipar, ok? Só para antecipar. Então é esse detalhe aí, certo? O outro lado nós temos o quê? O gado caprino. O gado caprino, ele é cabra e bode. A cabra e o bode, eles dão filhotes a cabritos. Certo? Eles dão filhotes cabritos. O que é interessante nós observarmos aqui? Nós vamos entrar dentro da questão de cromossomos. As cabras, elas têm 60 cromossomos. E a ovelha tem 54 cromossomos. Deus proíbe o cruzamento de espécies. E quando Deus proíbe o cruzamento de espécies, sempre tem uma razão de o ser. Vamos ficar ligados diretamente aqui nesta realidade, ok? Então veja bem,
Se a cabra tem 60 cromossomos e a ovelha tem 54 cromossomos, então eles têm níveis diferentes de cromossomos. Isso vai gerar um conflito. Então, quando se cruza, né, quando se cruza a ovelha com bode, certo? Então, o que vai acontecer aí? Vai ter uma diferença de cromossomos. Os filhotes que nascerem, eles automaticamente se tornarão estéreis. Eles não poderão se reproduzir. Eles são estéreis. Então, o cruzamento de carneiro e cabra, de ovelha e bode é proibido pela Torá, porque os seus filhotes, o primeiro cruzamento, e único ali, o primeiro cruzamento, aliás, deles já vai gerar filhotes estéreis. Mesmo que eles venham se acasalar posteriormente, os filhotes serão estéreis. Ou seja, vai chegar um ponto em que, vamos dizer assim, esse casal morre. E ao morrer, os seus filhotes se tornaram estéreis, acabou então. Então Deus faz as coisas certas e perfeitas. Então Deus fez macho e fêmea, cada um a sua espécie. E ele fez carneiro e ovelha, para fazer parte da mesma família e mesma cadeia de espécies. Assim como também ele criou a cabra e o bode para se multiplicarem, proliferarem. Então, tudo na natureza, tudo que Deus criou no reino animal e no reino humano, o ser humano, é para procriar, ok? Então, essa é a questão. Então, por isso, quando você vê aqui uma oferta de um cordeiro, não vá cair na cilada dos segmentos aí que defendem que o cordeiro tira o pecado do mundo. Nós vamos ver lá na frente. É um cordeiro fêmea para oferenda de culpa para perdão de pecados. Ok? Vamos em frente. A partir do verso 20 até o verso 23, nós temos aí a oferenda de culpa por desonestidade. Nós queremos aqui chamar a atenção também sobre essa questão de oferenda de culpa de casos de incerteza. Então os nossos sábios dizem assim: aquele que leva uma oferenda de pecado da incerteza para perdão de pecados, que talvez tenha cometido, os sábios nos chamam a atenção que este é o pior pecado. É o pior pecado. É a incerteza. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, se eu não fiz. É aquele mimimi. Sabe aquele mimimi? É a mesma coisa. Então, sacerdote, eu não tenho certeza se eu fiz algum pecado, não, mas estou trazendo aqui uma oferta, uma oferenda para perdão da minha culpa. Por que ele é mais grave, esse pecado de incerteza, que é o pecado da dúvida? Por que ele é mais grave? Porque ele faz uma oferenda, na realidade, sem a verdadeira kavaná, sem a verdadeira intenção do coração de ter conexão com Deus. É mais grave porque não dá aquele tchan no sentido de eu errei, eu conheço o meu pecado e eu sei que isso não é agradável a Deus e eu me arrependo dele. Por isso que o pecado de culpa, ele se torna mais grave, segundo os nossos sábios, por causa desses detalhes. Sabe aquela questão, vamos dizer especificamente, sobre o tempo em que, de Yom Kippur, daqui mais um pouco tempo, daqui mais alguns meses, nós vamos chegar em Yom Kippur. E aí, sabe o que acontece?
acontece o seguinte, nós vamos ver muitas coisas sendo postadas aí dizendo assim, ó, se porventura eu pequei contra alguém, por favor me perdoe. Está certo isso? No meu ponto de vista, quero deixar bem claro, no meu ponto de vista, não está certo. Porque nós vamos incorrer aqui, ó, no pecado de incerteza, de dúvida. Ó, se eu te peço perdão, meu irmão. Não, negativo. Eu fiz alguma coisa contra você? Eu tenho que ter certeza que eu fiz. E eu tenho que ter certeza que eu errei. Eu tenho que ter certeza que eu pequei contra ti. E eu tenho que ter certeza que eu de fato estou arrependido. E eu quero o seu perdão. Resumidamente, amados, dentro daquilo que nós estamos aprendendo e vamos aprender ainda mais sobre a questão de oferendas e perdão de pecados, por isso que Deus ele gasta centenas de versículos trazendo detalhes de oferenda para os sacrifícios de diversas categorias. Agora, a partir do verso 20, nós vamos falar sobre oferendas de culpa por desonestidade, certo? Então, por que isso? Porque realmente Deus ele quer que nós tenhamos a consciência do que é errado. Que nós tenhamos a real consciência, o senso crítico do pecado, da desobediência. Então, quando chega em Yom Kippur, eu só peço perdão para com quem eu errei, com quem eu fiz alguma coisa errada, fiz algum mal, falei alguma coisa que aquela pessoa, que eu sei que ela não ficou feliz com aquilo. Então eu a machuquei. Então eu tenho certeza disso, então eu vou e peço perdão para aquela pessoa, para o meu próximo. Agora chegar aqui, generalizar, para todos vocês aqui, durante esse ano que passou, peço perdão se porventura eu fiz alguma coisa errada, se porventura eu pequei contra vocês, me perdoe. Aí alguém responde assim, eu não tenho que perdoar porque você não fez nada contra mim. Então você já viu que já perdeu a eficácia do pedido de perdão. Perdeu a eficácia. Simples. Então, essa é a realidade. Então, por isso que os nossos sábios comentam sobre a questão da oferenda de casos de incerteza, de dúvidas, que é aquele caso, eu não tenho certeza se eu pequei, então está aqui minha oferta. Pela culpa da incerteza. Não é nem a culpa do pecado, é a culpa da incerteza. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Entendeu? Então, nesse sentido, a pessoa perde a oportunidade da verdadeira techuvá, arrependimento e conexão com Deus. Ok? Vamos em frente? Ainda no capítulo 5, verso 20 a 23, oferenda de culpa por desonestidade. Deus falou a Moshe dizendo, se o indivíduo pecar agindo desonestamente com Deus ao negar falsamente a alegação de seu semelhante, de que o último lhe deu um objeto como penhor de um empréstimo, ou o último deu dinheiro em sua mão no âmbito de um negócio em sociedade e como empréstimo, ou um objeto roubado do último foi de fato tomado por ele, ou ele, como empregador, reteve salários de seu semelhante, ou ele achou uma coisa perdida e negou tê-la achado, e ainda jurou em falso sobre qualquer um desses 5 casos pelos quais o homem pode pecar de tal modo, esperando com isso refutar uma reivindicação monetária. Quando reconhecer que pecou e admitir que é culpado e desejar reparar os danos, primeiramente devolverá
o objeto roubado. Os fundos, isto é, o empréstimo, o dinheiro da sociedade ou os salários que reteve, o objeto que lhe foi dado em penhor ou coisa perdida que achou. Então, dentro desse daqui, da desonestidade, aqui nós encerramos a sétima aliá. Agora, do verso 24 ao 26, nós temos a leitura final. Vamos concluir a leitura final, que está dentro da sétima, ou dentro da culpa por desonestidade, para comentarmos. Verso 24. Então, ou qualquer outra coisa a respeito da qual tenha jurado em falso. Se ele reteve dinheiro, primeiramente o pagará, restituindo o valor do principal e depois adicionando uma multa equivalente a 25% do principal, que vem a ser 1/5 do pagamento total. Se ele só devolver o principal e então jurar em falso que também pagou a multa e mais tarde se arrepender e desejar reparar o dano, pagará a multa que anteriormente evitou, mais 25% da multa, que vem a ser 1/5 do novo total. Se em seguida ele se negar a pagar esse novo quinto, jurar, jurar, arrepender-se e assim por diante, continuará sendo acrescentado a ele seus quintos, até que o valor do quinto se reduza a menos de uma perutá, 25 miligramas ou menos de um valor de prata. Dará o dinheiro, o principal e a multa, a seu legítimo dono, isto é, não a seu filho ou representante, no dia em que se arrepender de sua culpa. Então trará sua oferenda de culpa a Deus, um carneiro sem defeito do rebanho, no valor especificado acima, por oferenda de culpa ao sacerdote. Então o sacerdote fará expiação por ele diante de Deus, executando os ritos que serão detalhados mais à frente. E com isso lhe será perdoado qualquer um de todos os casos pelos quais se pôde cometer um pecado, incorrendo-se em culpa por ele. Detalhes adicionais sobre honestidade, ou melhor dizendo, desonestidade, nós veremos mais ali na frente. Como diz, o tema não acabou não, gente. Ainda tem mais pela frente. O que não falta é puxãozinho de orelha, viu? Então, por isso. Então, vejam bem, aqui no caso, né, finalizando a nossa paraxá, Vaikra, da semana. Então nós temos aí o pecado da desonestidade. Ai, meu Deus do céu. Se fosse para morrermos por causa de desonestidade, né, nós estaríamos aqui hoje? Pensou? Chegou a uma conclusão? Provavelmente acho que o lugar estaria vazio, não estaríamos aqui. Quantos pecados de incerteza, se eu cometi ou não cometi pecado, e desonestidade, os dois últimos casos da nossa paraxá. Você foi honesto com Deus? Você foi honesto com o seu próximo? Vejam bem, há dentro assim de um escopo pecados, nós podemos resumir da seguinte forma: pecar contra Deus e pecar contra o próximo. Quando eu peco contra Deus, o pedido de perdão é eu e Deus. Você não precisa ficar sabendo. As pessoas não precisam ficar sabendo do seu relacionamento com Deus para perdão de pecados. É você e Deus, ponto. E o próximo? Não adianta você pedir perdão para Deus se você agiu contra o próximo e não pediu perdão para o próximo. Aliás, numa linguagem simples que nós brasileiros conhecemos,
Nessa conversa, Deus não se intromete. Você e o próximo. Deus não se intromete. Só depois. Só depois. Você pecou contra o teu próximo? Não adianta pedir perdão para Deus. Você primeiro tem que pedir perdão para o teu próximo. Com coração sincero, verdadeiro, devidamente em techuvá. Arrependimento e conexão, retorno com Deus e com o próximo. Ou com o próximo primeiro, depois com Deus. Então a realidade é essa. Você tem que pedir perdão e consertar o que fez. É isso mesmo, Maria Luísa. É exatamente isso. Então, por isso, voltamos a falar aquilo que dissemos há poucos instantes. Yom Kippur, o dia do perdão. Não adianta você... a carapuça serve para cada medida de cabeça. E é no sentido de estarmos alertas. Não é um ataque, mas um sentido de orientação, estarmos alertas. No dia de Yom Kippur, não se poste como um hipócrita, fingido, falso, mentiroso, para aparecer bonitinho nas redes sociais ou nos grupos nossos. Pessoal, hoje é Yom Kippur, viu? Eu peço perdão para quem eu tenho ofendido, para quem eu tenha machucado, tá bom? Perdão, viu? Aí para tudo, nossa, quanta humildade que tem aquela pessoa. Ai, que bonito! Pedindo perdão em público, olha que humildade. Onde está essa humildade? Tem humildade nisso? O que você acha? Amados, oferenda de pecado, de dúvida, de incerteza, oferenda de perdão de pecado, de desonestidade, tudo isso está ligado à hipocrisia, à mentira, à falsidade. Então, no dia de Yom Kippur, especificamente como estamos falando, dia do perdão, mas isso precisa ser todo dia, nós precisamos levar o nosso ego e estas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ainda estamos há mais de 10 dias falando sobre libertando-se do ego, egocentrismo, inveja, ciúmes, mentira, falsidade, egoísmo, egocentrismo, tudo eu, tudo para mim. São destas coisas que nós precisamos nos libertar. E nós não podemos, aliás, nós não temos mais tempo, amados, de sermos hipócritas. Nós não temos mais tempo de sermos fingidos. Nós não temos mais tempos para ficarmos brincando aí com a mentira. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros. Autênticos e verdadeiros. Simplesmente isso. Por isso que o Rebbe nos fala um desses conselhos sobre negar o seu eu, o ego, no sentido de libertando-se. Porque numa dessas gotas de sabedoria ele diz assim, se você corrige o seu erro, você pede o perdão a quem você ofendeu devidamente, com arrependimento, para retornar a Deus, então você vai descobrir o teu verdadeiro eu.
a sua alma divina. Por isso que chama libertando-se. É por isso que essas oferendas de culpa estão ligadas diretamente a essa questão. Então, por isso, amados, não temos mais tempo para essas coisas. Ou é, ou não é. Então não esqueçamos, pecado contra Deus é só você e Deus que resolve o problema. E ninguém entra no meio dessa conversa. Pecado contra o próximo é só você e o próximo, e Deus não entra no meio dessa conversa. A partir do momento que você se dirige ao seu próximo para pedir perdão de pecados, para pedir perdão, melhor dizendo, de ter pecado contra o teu próximo, a partir do momento que você coloca em marcha nesse objetivo, com sinceridade, Deus ele vai te dando forças para você seguir em frente. Às vezes, ou até muitas das vezes, Deus não aplaca a ira do teu próximo por aquilo que você fez contra ele. Até a princípio, muitas vezes, Deus deixa até ele mesmo com mais ira contra você. Porque você tomou a iniciativa certa e correta. Mas ele quer ver até que ponto você realmente se arrependeu. Então ele permite, muitas vezes, que o teu próximo, quando você começa a falar com ele pedindo perdão, Deus até muitas vezes ele permite com que ele descarregue sobre você um monte de palavrões. E Deus permite para ver se você vai reagir. Ou se você vai permanecer naquela ação, naquela atitude de techuvá. Lembram quando David estava fugindo de Absalão, seu filho? E no caminho, num determinado lugar lá, um fulano começou a jogar pedra contra David e xingá-lo, no bom português que conhecemos, xingá-lo de todo quanto é nome. Um dos valentes de Davi disse a ele: meu rei, permita com que eu separe a cabeça daquele pescoço e daquele corpo. É num segundo. Davi disse: não faças nada contra ele. Se ele está fazendo isso, é porque Deus permitiu. É porque eu mereço. E bendito seja Deus. Entendeu? Porque muitas vezes, quando você vai nesta via de pedir perdão ao próximo, muitas vezes você vai encontrar um próximo muito rabugento, muito irado, e você tem que não mudar do seu objetivo, do seu foco, da sua atitude. Você está certo que está dizendo: por isso que eu estou aqui te pedindo perdão. E eu peço o teu perdão. Você me perdoa? É isso, amados. É essa a realidade. Que Deus, na sua infinita graça, Ele realmente, Ele gasta centenas de versículos sobre Korbanot, sobre os sacrifícios, para que nós possamos aprender corretamente cada lição. Ok? Então fica aqui. Não vou pedir perdão para ninguém, tá bom? A canela tá doendo? Não vou pedir perdão. As orelhas ficaram vermelhas do puxão? Também não vou pedir perdão. Por que eu não vou pedir perdão?
Porque eu não ofendi ninguém. Eu trouxe palavras de vida. Eu trouxe palavras de correção. Eu trouxe palavras de Torá para sermos melhor hoje do que ontem e menos do que amanhã. Entendeu? Nessa graça, um bom término de Shabat. Nessa graça, uma boa Havdalah, a passagem do 7º para os 6 dias comuns. E aí nós estaremos adentrando na semana de preparação de Pesach, né? Libertação da escuridão para a luz. E esse é o tempo nosso, amados. Esse é o tempo nosso. Particularmente eu falo para vocês, eu estou com tanta esperança que o movimento Benei Noach, ele vai crescer de uma forma tão maravilhosa aqui no Brasil. Eu tenho tanta esperança nisso. O meu coração se enche de alegria quando eu penso nessas coisas. Eu penso assim, cada comunidade nas suas regiões, as comunidades serão tão pequenas, onde as pessoas fluirão de uma forma tão natural para as comunidades. E eu creio muito nisso. Meu coração se enche de alegria quando eu penso essas coisas. E minhas tristezas, elas são aplacadas quando eu alimento essa confiança e essa esperança de que Deus está fazendo isso. Então, vamos aproveitar esse tempo que Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, está concedendo a cada um de nós, como indivíduos em particular, como famílias, cada família em particular, e cada comunidade nas suas conexões de comunidades locais e regionais. Né? Vamos alimentar isso cada vez mais. E vamos ser autênticos, Benei Noach, no sentido de estarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o judeu, para prestarmos constantemente um serviço de amor, um serviço do coração, um serviço de amor ao nosso soberano. Que o Eterno possa conceder-nos a graça de um momento, né, um dia, podermos juntos, face a face, estarmos não mais de forma virtual, mas juntos estarmos realmente aí num encontro, num seminário, aqui numa região sul, região sudeste, região centro-oeste, região norte, região nordeste, né? Termos aí encontros e seminários e podermos nos deslocarmos, né, para esses momentos que sem sombra de dúvida serão de grande alegria em Hashem e no nosso relacionamento com o nosso próximo, no amor fraternal, sincero e verdadeiro. Baruch Hashem, bom término de Shabbat, Shavuot Tov, uma boa passagem do 7º para os 6 dias comuns e que tenhamos uma semana maravilhosa debaixo da destra de Hashem. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até amanhã.